Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Cheguemos todos. Cliquem aos corações. Compartilhem com os amigos. Boa noite, Alice. Hoje é a nossa live. Deixa eu baixar aqui meu sonzinho. Vai, Cris, lindona. A gente hoje vai falar de um dos assuntos que mais acontecem com a gente na auditoria. São os prontuários. Exato, toquem os dedos nos corações para que o Instagram avise sobre nossa live. Deixa eu ler aqui a pergunta da nossa colega. Eu disse a vocês que essa semana eu ia passar fazendo lives baseada nas perguntas que vocês fazem para mim. Tenho deixado caixinhas e tenho recebido perguntas. Essa pergunta do prontuário, eu trouxe ela antes de outras, porque registro de prontuário é um dos principais fatores das nossas glosas. Ela colocou medicação, vou abreviar aqui, checada e bolada. Pode? Tcharam! Pode ou não pode? Medicação checada e bolada. Pode? Que foi checada e depois bolada. Pronto, é isso mesmo. Eu vou fixar aqui esse comentário, porque agora que eu não sei como... já sei. Eu faço isso tantas vezes e esqueço. Então, como é um assunto importante, é um assunto que modifica muito as nossas práticas de auditoria, eu resolvi trazê-lo logo, né, para que a gente conversasse sobre ele. Fora que é um assunto super polêmico, mas é super gostoso de ser discutido. Então, eu espero que vocês participem, compartilhem com os amigos. É de entendimento não só das pessoas da auditoria, é de entendimento também das pessoas da assistência, né? Falar de prontuário. Prontuário a gente tem várias leis, contribuições aí, né? O CFM fala muito de prontuário, muito mesmo. Então, a gente tem bastante respaldo teórico, né? Para estar falando desse prontuário. Então, a pergunta da colega girava em torno de medicação que foi checada e depois bolada, se podia. Não importa se no sentido de bolado e depois checado ou checado depois bolado, tá? O que importa, e principalmente rasura de prontuário, não é possível acontecer. A gente tem um guia de recomendação, inclusive do COFEN, que fala muito e descreve muito bem sobre esse tema. E eu trago ele, né, também em algumas discussões. Já falei dele por aqui no canal, falo dele no meu curso. E ele descreve bem, né, a situação da rasura no prontuário. Então, na verdade, o que a gente vai falar hoje é somente da medicação? Não, a gente vai abrir para rasura de prontuário, tá? Em alguns descritivos, e até a gente mesmo, quando a gente aprendeu, a gente sabe que rasura de prontuário não tem que existir, né? O prontuário, ele é um resumo de fatos, né?
Na verdade, nem é resumo, tá? É para a gente descrever tudo o que acontece com o paciente mesmo. Eu falei em resumo no sentido de os diversos profissionais, as diversas atitudes, os diversos tratamentos, cuidados, procedimentos que são realizados com o paciente estão ali. Significa dizer que tudo que ocorre com o paciente deve estar relatado em um prontuário. O prontuário ele é uma coletânea de fatos. E como eu tenho um fato que aconteceu e desaconteceu, então não tem condição, né? Não tem como acontecer isso. Não é por meio de auditoria, né? Isso pode acontecer na auditoria? Não, na auditoria não pode acontecer e não pode acontecer no prontuário. Quando a gente descreve, por exemplo, né? Quando eu faço uma anotação, uma evolução de enfermagem, eu coloco paciente retorna do exame e eu percebo que eu errei aquele relato, né? A paciente, enfim, estava retornando do exame, mas teve uma intercorrência no meio do caminho, não voltou, alguma coisa do tipo. Estou chutando uma situação aqui. Então, eu coloco vírgula, digo qual é a informação correta. Paciente ainda não retornou do exame. Ou coloco entre parênteses e coloco ao lado sem efeito. Isso para o efeito de registro escrito, né? Alguma anotação ou evolução. Para o sentido de medicação, se você tem aquele costume, né, errado de saiu com a bandeja, né, da medicação na mão e foi levar o paciente e já quando saiu do posto, já fez aquele chequezinho, não, eu já tô indo mesmo com a medicação na mão, eu vou checar logo aqui. Faz aquele chequezinho na medicação, quando eu voltar com a medicação feita, eu assino. Já vivenciei algumas vezes isso, né? Isso tá mais do que errado. Você pode cair no meio do corredor, você pode quebrar a perna no meio do corredor, você pode passar mal no meio do corredor. O paciente, você pode chegar lá, o paciente foi a óbito. Quantas coisas podem acontecer que você não concretize o ato? Eu acho que eu congelei aí. Que você acreditou que faria, né? A gente não tem como garantir só quando a gente já fez, né? O prontuário, a gente faz um registro dele de passado, né? Se a gente for parar para pensar, a gente faz um registro no prontuário de passado. Realizei punção venosa. Realizado punção venosa. Não é do agora. Agora eu tô no ato. Depois, deixa eu ver se eu congelei de novo, né? Agora eu tô no ato. Depois eu descrevo o fato. Então, eu elenquei algumas coisas aqui, né? Eu sempre, antes de fazer uma live, eu penso, né, em algumas possibilidades do que eu já vivi. Então, o que é que pode ser uma medicação bolada? Pode ser que a medicação não veio da farmácia. Pode ser que o paciente tenha recusado. Você foi fazer você foi fazer um soro, foi instalar um soro, e aí você comunicou ao paciente, olha, daqui a pouco eu tenho uma dipirona para trazer para o senhor. Não, nem traga que eu não quero. E aí você volta e bola essa medicação. Então, medicação bolada significa dizer que ela não será feita, né? Ou o médico suspendeu, ligou para o posto de enfermagem, disse, enfermeira ou técnico, sei lá quem que está cuidando do paciente X, suspende essa dipirona aí, não é para fazer mais não, eu estou indo aí para poder atualizar a prescrição. Então, num primeiro momento, você pode suspender apenas na sua mente. Mas, se você quiser, você pode sim bolar essa medicação, tá suspensa pelo médico, e aguardar o médico vir fazer a prescrição corretamente, dizendo que dipirona está suspenso. Mas por qualquer motivo da vida, né? A gente separou aqui, se vocês lembrarem de alguma situação aí que a medicação pode ser bolada, né? Vão me falando aí. Mas aí o que, que a gente pode viver? A medicação das 22 horas, eu fiz a dipirona das 14, chegou às 22, a medicação não veio da farmácia. Ou o médico suspendeu no ato que eu falei, ou o paciente já tinha recusado. Só que aí passa esse evento, eu vou cuidar dos diversos outros pacientes,
E aí, quando dá 22h30, esse paciente, né, me aciona e diz que está com dor. Ou eu tô a medicação que não veio chega, né? Não veio para as 22 horas, mas teve um atraso na farmácia e essa medicação chega ao posto às 22h30. Ou o médico que relatou que suspenderia a dipirona, quando chegou no posto, não suspendeu, né? Quando chegou diante do prontuário, não fez a suspensão da medicação. Então, o que é que eu faço? Não bolei o 22 está lá aprazado, bolei o 22, eu vou ao lado disso, embaixo, no final da linha dessa prescrição, o local você pode escolher desde que fique entendível, tá? Da forma mais clara possível e coloco 22h30 e checo essa medicação e assino, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu fiz uma pesca. Queria tanto passar uma foto aqui. Eu vou aprender ainda a passar foto aqui. O fato é, há 22 horas, a dipirona das 22 horas que eu havia rodelado, bolado, ou qualquer ato que eu tenha feito, dizendo que ela não seria feita, não seria realizada, não seria administrada, se eu conseguir resolver essa questão, seja a medicação não vindo da farmácia, seja o médico não vai suspender mais, seja a medicação chegou agora, né? Eu vou lá no horário em que eu vou realizar essa medicação e coloco o horário que eu estou realizando, faço o meu checado, né? Assino embaixo e, de preferência, como teve essa modificação de atitude, eu vou na anotação de enfermagem e registro isso. Dipirona das 22 horas, que não foi feita, realizo agora às 22h30, ok? Para ficar confirmado isso. Sheila, medicação a gente registra em anotação de enfermagem? Não é necessário. Medicação, ela deve ser checada em prescrição, tá? Checado e assinado em prescrição. Mas quando acontece um fato extra, um fato novo, eu, Sheila, prefiro que seja registrado, para que tire essa dúvida. Por que aconteceu essa coisa dessa colega perguntar a gente, né? A medicação checada e bolada pode? Tem como ter duas informações de um mesmo prontuário, do mesmo paciente, de uma mesma atitude? Quer dizer, a medicação foi feita ou não foi feita, né? Por exemplo, se esse paciente for alérgico à dipirona, como é que eu provo que eu fiz ou que eu não fiz essa dipirona? O paciente vai dizer, não, você fez sim, que eu tô aqui, ó, todo com reação alérgica, você fez sim. Eu digo, não, senhor, eu tinha checado antes e depois eu fui lá e bolei, eu não fiz não. Então, a gente precisa ter muita segurança daquilo que a gente faz no prontuário, principalmente porque o prontuário é um meio da gente se defender, ele é um meio legal. A gente consegue se defender daquilo que está com aquilo que está escrito em prontuário. O prontuário a gente utiliza ele para diversos fins e o prontuário é um meio legal. Ele é que defende voltei. Hoje está um problema aqui essa internet. Ele é quem defende a gente confirmando, né? Ratificando tudo que a gente teve de atitude diante do paciente. Se, por exemplo, né, esse medicamento fosse um antibiótico que foi bolado e checado, ou checado e bolado, não importa essa ordem, e o paciente, ao fim da internação dele, ele não consegue debelar a infecção que ele estava, piora, vai a uma sepse, e aí vai se observar o prontuário, e tá lá a medicação checada e bolada, algumas vezes. E aí o médico vai dizer, né? Eu prescrevi o antibiótico para que fosse realizado, administrado no paciente em X tempo por 7 dias, por 14 dias. E eu tô vendo aqui que tem 3 medicações que não foram dadas. Então, como é que a enfermagem se
se defende dizendo, não, nós fizemos todas as medicações. Se a medicação está lá com rasura, checado e bolado, ou bolado e checado, não tem uma informação única, tem informações diversas. A gente não tem como, né, garantir isso. Então, a garantia nossa de prontuário é deixar que ele tenha todos os seus registros sem rasura. Rasura em e-mails, quando você assina um contrato, você rasura a sua assinatura e assina por cima, né? Você apaga a assinatura e assina do lado. Então, o prontuário precisa ser visto exatamente com essa seriedade, tá? Eu queria trazer aqui também outros fatos que a gente tem, né? Se vocês tiverem outros fatos, me contem. Outros fatos que a gente tem de informações duvidosas de prontuário. Eu já vivenciei algumas, tá? Uma delas é essa que eu falei, né? Das rasuras de evoluções e anotações. Paciente retornou do centro cirúrgico, então, não, paciente não retornou do centro cirúrgico, né? Uma outra que eu vivencio muito, eu anotei aqui, prontuário é fato, tá, gente? A gente só coloca no prontuário aquilo que acontece. Aconteceu, está acontecendo agora, e você tá aqui, ó, com o registro realizando aqui agora também pode, tá? Paciente fazendo crise hipertensiva. Pronto. Aqui é no ato, no agora, no presente. Uma outra informação que eu vivo por várias vezes de prontuário e informações duvidosas é o registro de oxigênio. O médico prescreve oxigênio, coloca lá uso se necessário ou uso contínuo, qualquer que seja a prescrição médica do oxigênio. E aí a gente vai para o registro de enfermagem, vai para as anotações e evoluções, e a gente verifica lá, 10 horas da manhã, instalado oxigênio. E aí vem a físio à tarde e diz, retira o paciente do oxigênio para a caminhada. Não sei como chama aquele ato da fisioterapia de caminhar com o paciente no corredor. E ela leva o paciente para a caminhada e leva 30 minutos, 40, sei lá, 1 hora com o paciente fora do leito. E aí a gente vê na enfermagem, paciente em uso de oxigênio contínuo. Aquele contínuo se refere a quê? Se refere ao médico ter prescrito contínuo. O contínuo foi a manhã inteira, foi a tarde inteira. Então, a gente não pode ter essas duas informações em prontuário. Os profissionais são diferentes, né? Mas está falando de uma mesma pessoa. É possível que o paciente esteja com oxigênio contínuo e foi retirado do leito, não está usando oxigênio, levou ele com o torpedo do oxigênio para passear fora do quarto? Foi isso? Outra coisa que acontece muito é a fisioterapia dizer que o paciente está em desmame de oxigênio e a enfermagem dizer paciente desde o início da manhã em uso de oxigênio. Então, a gente não tem como ter, gente, essas duas informações sobre um mesmo paciente no prontuário. É necessário que, inclusive quando eu estou fazendo auditoria que eu encontro isso, eu aciono a auditoria, né, o profissional, o enfermeiro auditor, e peço a ele que verifique. Instalou 10 horas e manteve até as 13, quando a fisioterapeuta chegou para caminhar com o paciente, e depois das 13 reinstalou que horário, porque se ele saiu do leito e não foi com o torpedo passear, ele foi retirado do oxigênio, em que momento ele retorna, né? Então, quando isso acontece, por exemplo, né, eu pago até o horário que a fisioterapeuta chegou ali e retirou o paciente do leito. Se depois alguém fizer o relato de 18 horas, paciente em uso de oxigênio, eu vou querer saber em que momento instalou, que não está reinstalado, né? Então, acontece muito de ter essas informações, duas informações diferentes em um prontuário, relatando sobre um mesmo paciente, sendo que os atos estão contraditórios, estão deixando dúvidas, né? Não totalmente contraditório, mas estão deixando da margem à dúvida. Então, não tem como a gente executar um pagamento, uma cobrança, né? Se a gente for externo ou interno, de uma medicação assim, ou de uma evolução assim, ou
de um oxigênio relatado dessa forma. Não tem como a gente ter essas informações tão duvidosas. A gente está falando de um único paciente, né? Apesar de estar tendo a interação de diversos profissionais, mas a gente está falando de um único paciente. Eu falei aqui o tempo inteiro sozinha e vocês, se tiverem dúvidas, se já vivenciaram alguma coisa do tipo, me falem. Eu espero que a Virgínia, que foi quem a colega que nos enviou a pergunta, tenha conseguido resolver a questão. E se não resolveu, Virgínia, se você tiver mais alguma dúvida, pode falar comigo, tá? Eu quis trazer aqui porque a gente vivencia muito essa questão da rasura de prontuário. E a resolução tá lá no COFEM, tá? O COFEM, inclusive, publicou esse guia, né? E através desse guia, o COFEM consegue falar de como resolver essas questões, né? Que a medicação bolada, ela tem que ser colocada o horário, ainda que seja assim, ó, gente, 22 horas, bolou a medicação, não vai ser feito mais essa dipirona. E 22h10, por qualquer motivo que seja, a medicação vai ser realizada, você coloca do lado 22h10. Não bota mais nesse 22 que foi bolado, tá? Nesse meu exemplo aqui. A mesma coisa para a evolução. Escreveu, paciente sendo encaminhado para o exame. O paciente, por qualquer motivo, teve uma síncope, caiu lá, não vai mais para o exame. Você coloca embaixo. No momento de encaminhar o paciente para o exame, o paciente apresentou uma síncope, não vai mais para o exame, né? Escreveu e está errado, digo, paciente não foi encaminhado para o exame. Ou coloca parêntese sem efeito, né? Não precisa arriscar, não precisa rabiscar nada, branquinho nem pensamento. Como eu estou falando, né, para várias regiões, branquinho é aquela coisa, aquela tinta de apagar, né? Que eu chamo de branquinho. A Carla perguntou aqui, quanto aos hemoderivados, muitas vezes o paciente apresenta reação ao longo da transfusão. Sim. Por exemplo, o hemodderivado, ele foi hemodderivado, vamos nos consertar. Eu tenho uma chefe, uma líder, sempre líder, que foi minha coordenadora, hoje não é mais por questões da vida, mas ela sempre nos corrigia. São hemocomponentes, tá? Vamos nos corrigir. Os hemocomponentes, o que é que acontece? Se você instala esse hemocomponente, o paciente vai ser cobrado esse hemocomponente para o paciente. A gente está falando em termos de auditoria. Se for por conta da reação, a gente vai retirar na mesma hora que você verificar qualquer indício dessa reação, né? No caso, Carla, eu não sei se você é enfermeira. Se você for a enfermeira, você aciona o banco de sangue para a infusão desse hemocomponente, tá? E faz o registro, o paciente apresentando hipertermia, né, durante o uso da hemotransfusão. E esse hemocomponente vai ser cobrado e deve ser pago, tá? O paciente fez uso, ainda que por pouco tempo, né, 30 minutos, mas ele fez uso. E tudo vai ser registrado, instalado tal horário, o paciente apresenta reação tal horário. A gente tem que relatar tudinho. A Glécia perguntou aqui, boa noite, e quando a medicação está com aprazamento para um determinado horário e é administrada 40 minutos depois, como seria essa checagem? Eu, Sheila, faria o seguinte, tá? Existem protocolos hospitalares para resolver essas questões, tá? Mas eu, Sheila, faria o seguinte, se eu fosse administrar, né, você pode colocar, não tem lá o 22, você pode botar 2 pontinhos 40 e checar neste número inteiro. Você pode ratificar a sua atitude, vai na anotação e coloca dipirona realizada às 22h40, tá? Eu prefiro me certificar, eu prefiro deixar bem explicado, tá? O que a gente fez. Eu acredito que seja essa a sua pergunta. Carla disse que ela é enfermeira. Seja bem-vinda, colega.
geralmente, à noite somos nós responsáveis pela transfusão. Então é isso. Se você instalou essa transfusão e esse paciente fez uso de 20 minutos, 30 minutos do hemocomponente, você vai registrar isso que às 22h20, instalado 22 horas, às 22, eu aqui só estou trabalhando de noite, vocês estão vendo, né? Às 22h20, verificado tal reação no paciente, feito a retirada do hemocomponente, suspenso a transfusão desse tal hemocomponente. E aí relata tudo, lote, aquelas coisas todas do banco de sangue que a gente tem que fazer, né? Olha o Anderson aqui, ó, perfeito, minhas amigas. Obrigada. Então, a questão do hemocomponente isso acontece bastante, até porque eu acho interessante isso, né? Que tudo termina na mão da enfermagem. Eu me lembro que eu já contei meu caso, né? De que eu fui trainee em um hospital, e lá nesse hospital, além de fazer transfusão, instalar as transfusões, né? As bolsas dos hemocomponentes, nós fazíamos coleta de sangue, tá? Isso lá na época me deixou traumatizada, né? Depois me trouxe, claro, vários aprendizados que foram únicos, mas eu era novinha, não sabia ainda interpretar essas coisas e achei péssimo, porque a gente tinha que saber qual era a cor do vidrinho que era do hemograma, qual era a cor do vidrinho que era do coagulograma. Gente, era muita informação, mas a gente que tinha que fazer tudo isso. Eu lembro daquele do furinho da orelha, acho que é tempo de sangramento, é tempo de coagulação, um desses dois. E aí eu furava e ficava do lado do paciente contando, ó, olhando para a orelha e vendo quanto tempo ficava. Acho que era coagulação, viu, gente? E ficava olhando. Enfim, tudo termina na mão da enfermagem. A enfermagem realmente é uma profissão completa. Completa. Sejamos bem justos e gentis. Então, alguém mais, alguma pergunta? Nós estamos com o nosso horáriozinho assim, ó, 20h30, que é a promessa que eu trouxe para essas lives, que elas não fossem grandes, elas não fossem extensas e que a gente fosse trazendo perguntas da nossa vivência, né? Adorei a participação aí da Virgínia, se eu não me engano é Virgínia, da Virgínia que trouxe essa pergunta para a gente vivencia muito na auditoria questões de glosa por registros de prontuários. Ou falta de registro, ou registro errado, ou registro com rasura, ou registros duvidosos, né? Que diz assim, feito punção com diversos catéteres periféricos. Isso acontece tanto. Diversos para mim, aí eu brinco com as meninas, né? Porque muito tempo eu fui auditora externa, então eu brinco com as meninas e disse, olha, diversos para mim, auditora externa, são 2. Para você são quantos, né? E aí a gente fica nessa brincadeira, mas que tem que ser levada a sério, né? Porque diversos é uma coisa impalpável e incontável, né? Diversos para uma pessoa pode ser 2 e para outra pode ser 10. Então, essas coisas não têm que fazer parte do prontuário. O prontuário é fato. E a auditoria é auditoria de fato. Então, aquilo que está relatado, está feito. O que não está relatado, a gente não tem como adivinhar, tá? Lu, olha a Luciane aí. Boa noite. Esses dias na folha de internação estava com branquinho. Isso implica em algo? Na verdade, o que é que acontece, né? O que é que a gente pode, em algum momento, chamar o responsável, né? Não sei, a coordenação de enfermagem ou o colega da própria auditoria e mostrar, né? Olha aqui, se o branquinho tá em um lugar que não te dá dúvida, eu acho que cabe ainda uma certa tolerância, tá, gente? Veja bem que eu tô falando daquilo que eu acredito, ok? Eu não tô falando dos protocolos do COFEM, ok? Das coisas geridas pelo COFEM, tá? Então você aciona um colega que seja do hospital, né, do prestador de saúde e mostra, olha, eu tô aqui com esse registro aqui, com branquinho e tal, vê aí para não acontecer mais e, enfim, tá apagando aqui uma informação que eu precisava. Enfim, eu acho que cabe uma tolerância.
Já da segunda vez você tem uma atitude, ou da terceira vez tem uma atitude. Aí vai muito de cada pessoa se interferir na auditoria, na cobrança, ou em alguma informação que você precise para um relato seu, né? Então, eu acho que cabe pontuar, tá? A ação, ela pode vir numa segunda vez, numa terceira vez, talvez, tá? Mas sempre pontuando, sempre chamando atenção para isso. Sheila, você acha que uma enfermeira que ainda não tem experiência com assistência tem dificuldade na área de auditoria? Glécia, eu vou lhe ser extremamente sincera. Obrigada também, Lu, pela participação. Glécia, eu vou lhe ser extremamente sincera. A auditoria, ela precisa muito do conhecimento da assistência. Você vai ser uma excelente auditora se você tiver conhecimento da assistência. Não estou dizendo que você não pode ser auditora não tendo conhecimento da assistência, tá? Mas você, se você estiver falando de você, você vai sentir essa falta, que foi o que aconteceu comigo. Eu entrei para a auditoria porque eu era estagiária, então eu meio que fiz uma pontezinha, né? De estagiária eu fui contratada. E com pouco tempo de contratada, eu pedi demissão, né? E fui fazer assistência porque eu senti muita falta. Eu costumo dizer aqui, vou repetir, trilhar dois caminhos. Quando você vai para a auditoria que você não conhece a assistência, você vai precisar entender de auditoria, vai precisar estudar auditoria. A auditoria é uma área que você precisa estar se atualizando muito. E você vai ter que ir estudar assistência. Porque quando cair um procedimento na conta, você vai ter que entender desse procedimento, como é que ele foi realizado, né? Por exemplo, quando tem eu já vivenciei uma situação em que uma colega questionou porque estava cobrado um coletor de som, um coletor de urina na conta. E na evolução de enfermagem, tinha, na anotação de enfermagem, desculpa, tinha dizendo, né? Instalado sonda vesical de demora. E aí, sonda vesical permanente. Eu acho que não fala mais de demora não, né, gente? Perdoe a minha falta de termos atuais. Então, tinha lá, né, instalado sonda vesical permanente. E essa colega estava perguntando por que tinha um coletor de urina na conta cobrando, né? Então, isso traz uma certa dificuldade, né? Não é desmerecimento nenhum você perguntar sobre algum material, mas entenda que são dois caminhos a percorrer. Então, você vai ter que estar estudando a auditoria, se atualizando sobre tudo quanto é material novo que vem chegando. A gente vivencia muito isso, né? E você vai ter que estar lendo e estudando sobre a assistência, que não é do seu conhecimento, né? Eu estou aqui tomando a história como se fosse você que está falando e como se você realmente não conhecesse a assistência, tá? Então, a verdade é que você pode ser auditora, ninguém vai te impedir disso, mas você vai sentir falta disso. Você vai sentir muita falta disso, provavelmente. Mas não é sem solução, não. Você pode entrar na auditoria e pedir para ser voluntária, dar plantão noturno no mesmo hospital. Já vi acontecer isso. Você pode estar na auditoria e você subir para acompanhar os vários procedimentos. Eu já fiz isso. Quando eu fui do setor de negociação, eu tinha que fazer contratos do setor de endoscopia e colonoscopia. Felipe falou aqui, muito bom. Obrigada, Felipe. Do setor de endoscopia, que eram os exames todos, né, do serviço gastro, e eu não conhecia direito esses exames. Então, eu fui por alguns dias no setor e assisti endoscopia, assisti colonoscopia, assisti CPRE, e então veja que não é impossível, tá? É mais dificultoso para você, mas não é impossível não, tá? Se for o seu sonho, como eu vejo muitas pessoas falarem aqui, se for o seu sonho, vá atrás, né? Consiga sua vaga na auditoria, mas não se acomode. Vá em busca do conhecimento da assistência. Esse é super possível, tá? A Alice falou aqui, fala sobre... Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou me despedindo de vocês. Nossa live já vai aqui em quase 40 minutos.
Eu vou deixar uma nova caixinha de pergunta e espero que vocês coloquem essas perguntas lá, tá? E espero que tenha deixado tudo claro aqui. Se eu não fui tão clara, pode me enviar a pergunta no direct e eu tento esclarecer um pouco mais, tá bom? Então, vamos nos despedindo. Até amanhã, aqui às 20 horas, tá? Se vocês me mandarem perguntas. Se vocês não me mandarem, não tenho por que aparecer aqui, porque essa live, a proposta é responda a minha pergunta, tá bom? Então, ó, bye bye, até a próxima.